Você sabia que nos momentos finais, antes de a alma se desprender do corpo, existe um limiar, uma janela sagrada e terrível de tempo, no qual a alma se vê de fora, flutuando sobre o próprio funeral, observando as lágrimas, ouvindo as palavras sussurradas e compreendendo pela primeira vez o peso inteiro de cada escolha que já fez? Irmãos e irmãs, escutem isto com atenção, porque aquilo que estou prestes a revelar a vocês hoje é uma das verdades mais guardadas e menos ensinadas de toda a tradição mística da Igreja. Há 10 coisas que a alma enxerga quando fica invisível sobre o próprio caixão, e eu lhes prometo agora, bem no começo, que a 10ª, a revelação final, é tão devastadora, tão penetrante, que poucos que a ouvem voltam a ser os mesmos. A maioria das pessoas não suporta sentar-se com ela. A maioria desvia o olhar. Mas você, se permanecer comigo até o fim, não apenas a compreenderá, estará preparado para ela. E essa preparação, meu caro amigo, é a diferença entre uma alma que treme de terror e uma alma que se eleva em paz. Durante séculos, a Igreja guardou silenciosamente este conhecimento, transmitido através dos escritos dos místicos, das visões dos santos e dos testemunhos trêmulos daqueles que morreram e voltaram. Poucos ousam ensiná-lo abertamente, porque ele força cada ouvinte a encarar o único compromisso que nenhum ser humano pode cancelar, adiar ou escapar. Mas eu creio, com todo o coração eu creio, que esconder esta verdade de vocês seria uma falha de amor. E por isso hoje, no espírito de São Padre Pio de Pietrelcina, o humilde frade capuchinho que carregou as chagas de Cristo em sua própria carne por 50 anos e que via o mundo invisível com mais clareza do que via as paredes de seu próprio mosteiro, eu os conduzirei através daquilo que a alma contempla na hora de sua própria despedida. Deixem-me levá-los primeiro a uma noite fria do ano de 1918, na pequena cidade montanhosa de San Giovanni Rotondo, no sul da Itália. O vento percorria os corredores de pedra do convento como uma coisa viva, e as velas na pequena igreja tremeluziam contra a escuridão. Padre Pio, então com apenas 31 anos, ajoelhou-se sozinho diante do crucifixo, muito depois de os outros frades terem ido dormir. E foi em noites como essas, no silêncio cru e congelante, que ele começou a receber visitantes que nenhum homem comum podia ver. Almas dos mortos vinham até ele, almas daquele misterioso lugar intermediário, almas recém-saídas do momento de sua passagem, almas que tinham acabado de assistir ao próprio funeral e que vinham implorar por orações, por missas, pela ajuda que apenas os vivos ainda podem oferecer. Padre Pio falava desses encontros com uma simplicidade que inquietava todos ao seu redor. Ele disse certa vez que mais almas de mortos subiam a colina até seu mosteiro do que homens e mulheres vivos. E através desses encontros, ele aprendeu o que acontece naquela passagem fina e santa, entre o último suspiro e o veredito eterno. Antes de dar mais um passo, quero pedir algo a você. E peço não como formalidade, mas como um gesto genuíno vindo do coração. Se você sentir ainda que levemente a presença de algo maior enquanto ouve estas palavras, quero que pause e escreva nos comentários esta simples oração de entrega. São Padre Pio, prepara minha alma para a hora da minha morte. Escreva devagar. Diga com sinceridade enquanto escreve. Porque há poder real, irmãos e irmãs, em declarar sua intenção diante do céu e diante da comunidade de fiéis que está ouvindo junto com você agora. E se esta mensagem agitar algo dentro de você, considere inscrever-se neste canal e oferecer um simples gesto de aprovação. Não por mim, não por números, mas como um pequeno ato de caridade espiritual para que este ensinamento alcance aquela alma solitária, amedrontada, enlutada que está lá fora no mundo nesta noite, que desesperadamente precisa ouvi-lo e ainda não sabe que ele existe. Você pode ser o instrumento pelo qual o céu a alcançará. Nunca subestime o quão longe um único ato de generosidade silenciosa pode viajar. Agora, alguns de vocês, sendo filhos cuidadosos e fiéis da Igreja, podem estar se perguntando: isto é católico?
Esta é uma doutrina verdadeira, ou é apenas imaginação dos místicos? E eu honro essa pergunta, porque nunca devemos separar o místico do doutrinal. Então, deixe-me ancorar tudo o que estou prestes a dizer na rocha sólida da Sagrada Escritura e do Catecismo da Igreja Católica. A Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos diz claramente que está estabelecido aos homens morrerem uma só vez. E depois disso vem o juízo particular de cada alma, imediatamente após a morte. É ensinado explicitamente no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1022, que ensina que cada homem recebe sua recompensa eterna em sua alma imortal no exato momento de sua morte. O livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, nos diz que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E São Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos adverte que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe é devido pelo que fez no corpo, seja bem ou mal. Portanto, entenda isto claramente. O que eu ensino hoje não é superstição, não é fantasia. É o ensinamento antigo e sóbrio da Igreja, iluminado pelos santos que tiveram permissão de vislumbrá-lo com seus próprios olhos espirituais. Então comecemos. A primeira coisa que a alma vê em seu próprio funeral é o seu próprio corpo, imóvel e sem vida, à distância e de cima. Imagine, a alma, recém-liberta da carne, paira perto do teto do quarto, ou acima do caixão aberto, e pela primeira vez em toda a sua existência, ela contempla o rosto que usou durante toda a sua vida terrena, as mãos que trabalharam, os lábios que falaram, os olhos agora fechados para sempre. E os místicos nos dizem que neste momento há uma estranha e profunda realização. A alma compreende com absoluta clareza que nunca foi o corpo de forma alguma. Todos aqueles anos gastos preocupando-se com a aparência, com o conforto, com as dores e prazeres da carne, e agora a alma vê a carne como uma vestimenta vazia, um casaco deixado numa cadeira. Santa Teresa de Ávila, a grande mística espanhola e doutora da Igreja, que morreu no ano de 1582 aos 67 anos, escreveu profundamente sobre a alma como um castelo interior e compreendeu que o verdadeiro eu, o eu eterno, habita no interior intocável pela morte. E Padre Pio confirmou essa mesma verdade na era moderna. Ele costumava lembrar às almas amedrontadas que vinham até ele que o corpo é apenas a tenda e a alma é o viajante. O corpo dorme na terra para aguardar a ressurreição, mas a alma já está desperta, mais desperta do que jamais esteve. Deixe-me contar a história de um homem que chamarei de Thomas, porque seu testemunho ilustra esta primeira revelação com uma clareza de partir o coração. Thomas era um empresário, 54 anos, de uma grande cidade, um homem que passara toda a vida adulta medindo seu valor pelo que possuía e pela aparência que tinha para os outros. Vestia as roupas mais finas, dirigia o carro mais caro, obsessivo com cada fio de cabelo grisalho e cada linha em seu rosto. E então, numa tarde comum às 3 horas, seu coração falhou sem aviso no saguão do prédio onde trabalhava. Por quase 4 minutos, os médicos diriam depois, seu coração não bateu. E naqueles 4 minutos, Thomas se viu flutuando perto do teto, olhando para baixo, para seu próprio corpo estirado no chão de mármore polido, cercado por estranhos que tentavam desesperadamente reanimá-lo. Ele me contou depois, com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado, que a primeira coisa que sentiu não foi medo, foi vergonha. Vergonha profunda, ardente, porque ele viu aquele rosto cuidadosamente mantido, aquele projeto de vaidade no qual investira décadas, e compreendeu num instante como tudo aquilo havia sido absolutamente inútil. Passara a vida polindo uma vestimenta que estava prestes a descartar. E enquanto pairara ali, tornou-se consciente, e foi isso que o despedaçou, de que sua alma estava completamente nua, despida. Nada do que acumulara viera com ele. Nem uma moeda, nem um elogio, nem uma conquista.
Apenas sua alma, exatamente como ele a moldara através de suas escolhas, estava ali na presença da eternidade. Thomas sobreviveu. Os médicos o trouxeram de volta, mas o homem que retornou não era o homem que havia caído, e quando ele veio, meses depois, em busca de direção espiritual, quebrantado e procurando, a primeira pergunta que me fez foi esta: Padre, como me preparo? Como faço para garantir que quando acontecer de novo, e acontecerá de novo para todos nós, minha alma não esteja nua e envergonhada, mas vestida e pronta? E essa pergunta, irmãos e irmãs, é a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer. Porque esta é a verdade que Thomas descobriu. A verdade que o Padre Pio passou a vida inteira ensinando. O estado da sua alma na hora da sua morte não é decidido naquela hora. É decidido agora, nos dias comuns, nas disciplinas silenciosas, na armadura diária que você ou veste ou negligencia vestir. E é precisamente isso que o Padre Pio compreendeu melhor do que quase qualquer santo da era moderna. Ele não apenas recebia visões dos mortos, ele tomava o que os místicos de todos os séculos haviam revelado e forjava disso um método prático e diário de proteção espiritual que qualquer alma comum poderia seguir. Ele entendia que o mundo moderno, com todo o seu ruído e distração e ataque constante ao espírito, exige um escudo diário, uma armadura espiritual renovada a cada manhã e a cada noite. As orações exatas que ele rezava, a sequência específica de devoções que usava para guardar sua alma e as almas a ele confiadas, a maneira como construiu um muro inquebrável entre si e as forças que buscam roubar nossa paz e obscurecer nossa hora final, tudo isso foi reunido, preservado e organizado num companheiro espiritual intitulado Os 21 Dias com o Padre Pio. O método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres, que você encontrará no comentário fixado abaixo deste ensinamento. Não menciono isso como um comerciante menciona suas mercadorias. Menciono como um médico lhe entrega o remédio que salvará sua vida. Porque a tragédia de Thomas não foi ter morrido por 4 minutos, foi ter vivido por 54 anos sem jamais ter preparado sua alma. E você, que está ouvindo agora, recebeu algo que Thomas não recebeu: um aviso antecipado e as ferramentas para respondê-lo. A segunda coisa que a alma vê em seu próprio funeral é a reação verdadeira de cada pessoa presente. Agora entenda o que isso significa, porque é ao mesmo tempo consolador e aterrorizante. A alma, nesse estado transparente, já não percebe a superfície das coisas. Ela percebe os corações. Ela vê quem verdadeiramente sofre e quem apenas encena o luto. Ela vê a lágrima sincera e o gesto vazio. Mas mais do que isso, e aqui está a misericórdia terna escondida dentro desta revelação, a alma enfim enxerga, sem qualquer distorção, o quanto foi realmente amada. Tantas almas, nos dizem os místicos, passaram sua vida terrena acreditando que não eram amadas, que não eram desejadas, que eram um fardo para os outros. E então, na morte, elas pairam sobre o cômodo e veem o homem quieto no fundo que está chorando silenciosamente porque nunca encontrou as palavras para dizer o que aquela alma significava para ele. Elas veem a filha afastada, apertando uma fotografia antiga. Elas veem o vizinho cuja vida tocaram de um modo que jamais souberam. E a alma é inundada por uma compreensão agridoce. Fui amada muito mais do que jamais me permiti acreditar. Santa Teresinha de Lisieux, a pequena flor, que morreu no ano de 1897, com a tenra idade de 24 anos, compreendeu essa economia oculta do amor talvez melhor que ninguém. Ela ensinou que os menores atos de amor, oferecidos em segredo, acumulam um peso eterno que é invisível ao mundo, mas resplandecente diante dos olhos do céu. E Padre Pio confirmou isso com sua própria vida. Ele passava longas horas no confessionário, às vezes 10, 12, 15 horas em um único dia, porque entendia que o amor não é um sentimento a ser desfrutado, mas um trabalho a ser realizado. Ele ensinava às almas que vinham até ele que o amor que davam em vida seria a própria luz que as receberia na morte. Deixe-me contar agora sobre uma mulher que chamarei de Margarida.
cuja história partiu meu coração e depois o remendou. Margarida tinha 68 anos, era viúva, e vivera os últimos 20 anos de sua vida numa solidão sufocante que ela mesma construíra ao seu redor como uma fortaleza. Ela acreditava até o fundo dos ossos que era um fardo. Seu marido morrera jovem, seus filhos tinham se mudado para cidades distantes, e ela se convencera, através das longas tardes cinzentas, de que, se desaparecesse, ninguém realmente notaria, e ninguém realmente se importaria. Essa crença não era uma tristeza passageira. Era um veneno lento, uma dor crônica em seu peito que ela carregava para a missa todo domingo e de volta para sua cozinha vazia. Certa vez ela me disse, numa voz quase sussurrada, que às vezes ficava acordada às 3 horas da madrugada, com o coração disparado por uma ansiedade sem nome, sentindo como se a própria escuridão estivesse pesando sobre ela, sussurrando que ela estava esquecida, que ela não era nada, que sua vida não deixara marca alguma no mundo. Isso, irmãos e irmãs, não é mera solidão. Isso é um ataque espiritual. Isso é o inimigo de nossas almas explorando uma ferida, derramando suas mentiras nas rachaduras de um coração ferido nas horas vulneráveis da noite. E aqui está o que quero que você ouça, especialmente se a história de Margaret se parece com a sua própria história, se aquela ansiedade das 3 da madrugada é algo que você conhece intimamente, se você já ficou acordado, se sentindo esquecido e com medo. Margaret encontrou sua libertação não em um único momento dramático, mas em uma disciplina diária, exatamente a mesma disciplina diária que Padre Pio ensinou. Ela começou a estruturar suas manhãs e suas noites em torno de um ritmo de orações específicas, uma rotina espiritual que lhe deu algo que a solidão não podia tocar, a companhia sentida e tangível do céu. Ela aprendeu a blindar sua alma antes de dormir e a consagrar sua alma ao acordar. E lentamente, ao longo de semanas, o terror das 3 da manhã perdeu seu poder. O coração acelerado se aquietou. Os sussurros de insignificância foram abafados pelos sussurros da graça. Essa é exatamente a transformação que milhares e milhares de famílias experimentaram através do método preservado em The 21 Days with Padre Pio, aquele mesmo companheiro espiritual que mencionei, esperando por você no comentário fixado. Vi isso mudar toda a rotina noturna de famílias que antes só conheciam a ansiedade. Pais que agora rezam um escudo específico sobre seus filhos adormecidos, maridos e esposas que adormecem em paz em vez de pavor, almas idosas como Margaret que acordam com proteção em vez de medo. Feche os olhos por um instante e imagine. Imagine deitar-se esta noite e todas as noites, sem mais se preparar contra a escuridão, mas envolto em uma paz tão completa que o sono vem como um presente e amanhã vem como uma promessa. Isso não é fantasia. Esse é o fruto comum de uma disciplina comum, a própria disciplina que Padre Pio viveu e ensinou. Margaret a encontrou. Você também pode. A terceira coisa que a alma vê em seu próprio funeral é a soma de suas palavras não ditas, toda a reconciliação que adiou, todo o perdão que reteve, todo eu te amo que engoliu por orgulho. Na luz clara da passagem, a alma percebe com precisão angustiante os momentos exatos em que esteve no limiar de curar um relacionamento rompido e escolheu, em vez disso, permanecer em silêncio, permanecer ferida, permanecer com razão. E agora, de cima do próprio caixão, a alma vê a pessoa que nunca perdoou de pé entre os enlutados, ou pior, ausente dos enlutados, e compreende que a janela para aquela reconciliação se fechou para sempre nesta vida. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, nos dá o mais severo aviso sobre isso. Se você trouxer sua oferta ao altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta e vá primeiro reconciliar-se. Jesus não tratou a reconciliação como opcional. Ele a tratou como mais urgente que o próprio culto. Mas não se desespere com isso, porque também aqui há esperança. E a esperança é esta: você ainda está vivo. A janela que se fecha para os mortos ainda está aberta para você esta noite.
Todo relacionamento que você tem pretendido consertar, toda ligação que você tem evitado, toda desculpa entalada na garganta, você ainda tem tempo. E Padre Pio ensinou que a graça de perdoar, a força sobrenatural para abandonar um ressentimento de décadas, é precisamente um dos frutos que uma vida disciplinada de oração produz. Ele aconselhou inúmeras almas que vinham até ele, carregando o peso esmagador de antigas amarguras, e deu a elas não apenas o conselho de perdoar, mas os meios espirituais para realmente realizar isso, porque não podemos perdoar grandes feridas apenas pela força de vontade. Perdoamos pela graça, e a graça flui pelos canais da oração. Agora considere a história de um homem que chamarei de Pedro, um pai de 49 anos, que não falava com o próprio filho há mais de 11 anos. A ruptura começara por algo quase esquecível, uma palavra áspera, uma porta batida, um orgulho ferido de ambos os lados. E então se calcificara ano após ano, num silêncio tão profundo e tão endurecido que nenhum dos dois homens sabia como rompê-lo. Pedro carregava esse silêncio como uma pedra no peito. Ele me contou que nos feriados, quando outras famílias se reuniam, sentava-se sozinho e sentia a ausência do filho como uma ferida física, um vazio que nenhuma distração conseguia preencher. E a tragédia, confessou, era que seu orgulho o convencera de que dar o primeiro passo seria uma espécie de derrota, uma humilhação. Então ele esperou. Esperou o filho ligar, e o filho, envenenado pelo mesmo orgulho, esperou por ele. 11 anos de espera. 11 anos de dois homens, cada um ansiando pelo outro. Cada um aprisionado pelo mesmo medo. O que quebrou o silêncio no fim foi a morte, mas não a do próprio Pedro. Foi a morte súbita de um amigo, um homem da idade de Pedro que morreu sem aviso, cujo funeral Pedro assistiu, e onde Pedro ficou entre os enlutados e teve o pensamento súbito e penetrante: e se tivesse sido eu? E se eu tivesse morrido esta noite com este silêncio ainda entre mim e meu filho? O pensamento o aterrorizou tão profundamente que ele não conseguiu dormir. E naquela noite insone, fez algo que não fazia havia anos. Ajoelhou-se e orou, verdadeiramente orou, suplicando a Deus forças para fazer o que seu orgulho lhe proibira. E quero que você entenda o mecanismo aqui, porque este é o coração do que Padre Pio ensinou. Pedro não conseguia fabricar a coragem por conta própria. Tentara por 11 anos e fracassara. Foi apenas quando se abriu a graça, apenas quando colocou a tarefa impossível nas mãos do céu, que o muro dentro dele finalmente rachou. Na manhã seguinte, ligou para o filho. Ambos os homens choraram. 11 anos se dissolveram numa única conversa. E Pedro me disse depois que entendeu com terrível clareza que se tivesse morrido sequer uma semana antes, sua alma teria pairado sobre o próprio funeral e visto o filho ali de pé, e sabido que a reconciliação agora era para sempre impossível. Ele recebera uma segunda chance que tantas almas não recebem. E por isso lhe pergunto, com suavidade mas seriedade: quem é o seu filho? Quem é o seu Pedro? Quem é a pessoa que você tem esperado para perdoar, ou esperado ser perdoado por ela? Não espere um funeral lhe ensinar o que o amor já deveria ter lhe ensinado. As ferramentas para amolecer um coração endurecido, as orações específicas de reconciliação e cura interior nas quais Padre Pio confiava, são reais e estão disponíveis e funcionam, não por magia, mas pela graça. A quarta coisa que a alma vê em seu próprio funeral é o verdadeiro valor do tempo que lhe foi dado. Ora, essa revelação atinge com força particular, porque o tempo é a única moeda que todo ser humano gasta, queira ou não. A alma, pairando sobre sua própria despedida, recebe uma visão panorâmica de toda a sua vida, não apenas os grandes eventos, mas as horas comuns, e vê, com estarrecedora clareza, quanto tempo foi desperdiçado em coisas que não significavam nada, e quão pouco tempo foi investido nas coisas que importavam eternamente. O salmista clamou no Salmo 90, versículo 12: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E a alma, naquele momento, finalmente conta os seus dias, mas tarde demais para gastá-los de outra forma. Ela vê os milhares de horas perdidas em distrações triviais,
em preocupações ociosas, em entretenimento vazio, na rolagem e consumo e esquecimento infinitos que preenchem uma vida moderna. E vê, em contraste, as preciosas poucas horas que passou em oração, em serviço genuíno na presença de Deus, e entende que aquelas poucas horas foram as únicas que realmente construíram algo duradouro. Santo Afonso Maria de Ligório, o grande teólogo moral e doutor da Igreja, que faleceu no ano de 1787, aos 90 anos de idade, escreveu extensamente sobre a preparação para a morte e insistiu que a lembrança da morte é a grande mestra de como viver. Ensinou que, se nos imaginássemos na hora da nossa morte e perguntássemos o que gostaríamos de ter feito, saberíamos exatamente como viver hoje. E Padre Pio incorporou completamente esse ensinamento. Ele tratava cada hora como uma oferenda. Não desperdiçava nada, até mesmo seus sofrimentos. E ele sofreu imensamente em corpo e espírito. Ele transformava em moeda para a salvação das almas. Ele entendia que o tempo não está meramente passando, está sendo pesado. Deixe-me compartilhar o testemunho de uma jovem que chamarei de Ana, que tinha apenas 36 anos, quando recebeu um diagnóstico que lhe disse, com fria certeza médica, que seu tempo provavelmente era muito curto. Ana havia construído toda a sua identidade em torno de sua carreira. Ela era ambiciosa, brilhante, incansavelmente ocupada, o tipo de pessoa que respondia mensagens à meia-noite e sentia uma ansiedade baixa e vibrante sempre que não estava sendo produtiva. Sua agenda era uma fortaleza de compromissos, e ela usava sua exaustão como um distintivo de honra. Mas o diagnóstico tirou tudo isso em uma única tarde. De repente, os prazos não significavam nada, as promoções não significavam nada, a agenda transbordante não significava nada. E no terrível silêncio que se seguiu, Ana foi confrontada com uma pergunta que havia evitado durante toda a sua vida adulta. O que eu realmente fiz com meu tempo? Ela me confessou que, nas primeiras semanas, foi consumida por uma tristeza diferente de qualquer outra que já havia conhecido. Não a tristeza de morrer, mas a tristeza de perceber o quanto de vida ela já havia desperdiçado. Os anos de luta ansiosa, os relacionamentos que ela negligenciou, o Deus que ela manteve à distância porque estava muito ocupada, sempre muito ocupada. Mas a história de Ana não termina em desespero, e é por isso que a conto. Porque no tempo que lhe restava, que acabou sendo muito mais longo do que os médicos previram, quase 3 anos, Ana fez algo extraordinário. Ela reorganizou toda a sua existência em torno da eternidade. Ela aprendeu pela primeira vez em sua vida a sentar-se em quietude diante de Deus. Ela aprendeu a contar seus dias. E ela me disse, perto do fim, que aqueles 3 anos finais continham mais vida real do que os 36 anteriores combinados. Ela havia descoberto à beira da morte o segredo que Padre Pio conhecia desde sempre, que uma única hora passada na presença de Deus vale mais do que 1000 horas passadas a serviço da vaidade. Mas o que veio a seguir na jornada de Ana foi algo que ninguém ao seu redor esperava. E isso se conecta diretamente à quinta revelação, uma revelação tão pesada que muitas almas, dizem os místicos, dariam tudo para desvê-la. Porque a quinta coisa que a alma contempla em seu próprio funeral é a vasta e oculta rede de consequências que fluíram de cada uma de suas ações, o efeito cascata de uma única vida, tanto para o bem quanto para o mal, espalhando-se para fora na vida dos outros, de maneiras que a alma nunca imaginou enquanto vivia. Ana, naqueles últimos 3 anos, tornou-se a prova viva desta quinta revelação, e não precisou esperar o próprio funeral para vê-la. Porque, à medida que a notícia de sua transformação se espalhava silenciosamente entre aqueles que a conheciam, algo começou a acontecer que ela jamais poderia ter arquitetado. Uma colega mais jovem, uma mulher que observara Ana de longe por anos e admirava em segredo sua ambição implacável, foi visitá-la numa tarde, esperando oferecer conforto, e saiu de lá, ao contrário, tendo testemunhado uma paz que não conseguia explicar. Uma paz que a perturbou tão profundamente que ela começou pela primeira vez desde a infância a rezar. Essa colega, por sua vez, trouxe a própria mãe de volta aos sacramentos,
após 20 anos de afastamento. E aquela mãe, antes de morrer, reconciliou-se com um irmão com quem não falava há uma vida inteira. Entendem, irmãos e irmãs? Uma mulher, 36 anos morrendo, e a partir do simples ato de entregar seus últimos anos a Deus, uma corrente de graça se desenrolou por 3 famílias e tocou almas que ela jamais encontraria nesta vida. É isto que a alma vê pairando sobre o próprio caixão. Ela vê a arquitetura invisível de sua influência. Ela vê cada palavra bondosa que se tornou semente, cada ato de paciência que amoleceu outro coração e com igual clareza e dor muito maior, cada crueldade que feriu, cada escândalo que desviou outro, cada mau exemplo que uma criança absorveu e carregou adiante como uma herança de sombra. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2, contém um dos mais sérios avisos que nosso Senhor já proferiu. Melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Jesus compreendia a física da alma, que nenhuma ação é verdadeiramente privada, que cada escolha envia suas ondas para fora e que um dia nos será mostrado o alcance total dessas ondas. E Padre Pio, que conseguia ler corações a grandes distâncias, que conhecia os pecados dos penitentes, antes mesmo de eles abrirem a boca no confessionário, compreendia essa rede de consequências de modo mais vívido do que talvez qualquer homem de seu tempo. Ele chorava com frequência, não por seus próprios sofrimentos, mas pelas almas que via se danificarem a si mesmas e aos outros sem jamais perceber a ruína que estavam causando. E é por isso que ele trabalhou tão incansavelmente para dar às pessoas comuns um modo prático de se tornarem fonte de luz em vez de fonte de sombra, porque sabia que uma alma em estado de graça irradia graça, e uma alma escravizada ao pecado irradia essa escravidão a todos que toca. E aqui devo falar diretamente com você, porque esta quinta revelação carrega consigo tanto um aviso quanto um convite extraordinário. Se é verdade que uma única vida se espalha em ondas para o bem ou para o mal, então a coisa mais amorosa que você poderia fazer, não apenas por si mesmo, mas por todos que estão ligados a você, é tornar-se uma fonte de graça enquanto ainda há tempo. Pense por um momento nas pessoas que orbitam sua vida. Seus filhos, seu cônjuge, seus pais idosos, o amigo que está se distanciando, o parente que abandonou a fé por completo, o ente querido sepultado na dor ou esmagado sob uma opressão do espírito que eles mesmos não conseguem nomear. E se a mudança em você se tornasse o começo da mudança neles? É precisamente por isso que tantas almas descobriram que o maior dom que já deram não foi algo que guardaram para si mesmas. O companheiro espiritual de que falei, os 21 dias com Padre Pio, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres, que o espera no comentário fixado abaixo deste ensinamento, foi levado a inúmeros lares, não por quem mais precisava dele, mas por quem amava aquela pessoa o suficiente para colocar as ferramentas do céu em suas mãos trêmulas. Já vi uma filha dá-lo a um pai afogado em amargura. Já vi uma viúva enlutada dá-lo a um filho que havia parado de acreditar em qualquer coisa. Considere esta noite se a onda que salva alguém que você ama pode precisar começar em você. Isso, meus queridos amigos, é a forma mais elevada de caridade. Lutar, de joelhos, por uma alma que ainda não pode lutar por si mesma. Mas continuemos, porque a sexta coisa que a alma vê em seu próprio funeral é talvez a mais terna e a mais surpreendente de todas. Ela vê as orações oferecidas em seu favor subindo como incenso visível e descobre que as orações dos vivos realmente alcançam os mortos. Imagine o espanto da alma que passou sua vida terrena duvidando se a oração realizava algo. E agora, liberta da carne, observa uma mãe enlutada sussurrar uma Ave Maria sobre seu caixão e sente essa oração chegar, tangível, como uma mão estendida através de um abismo infinito. A Igreja sempre ensinou isso. O segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46, declara que é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos,
para que sejam libertos de seus pecados. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1032, ensina explicitamente que nossas orações e especialmente o santo sacrifício da missa podem ajudar as almas em purificação, para que alcancem a visão beatífica de Deus. Esta é a grande e consoladora doutrina da comunhão dos santos, que os laços de amor não são rompidos pela morte, que ainda podemos labutar por aqueles que nos precederam e que eles, por sua vez, um dia intercederão por nós. Padre Pio construiu todo o seu sacerdócio sobre essa verdade. Ele oferecia a missa com tamanha intensidade, com tamanha agonia e êxtase visíveis, que os que assistiam diziam que parecia que todo o Calvário se tornava presente diante de seus olhos. E ele fazia isso porque entendia que cada missa que oferecia libertava almas de sua purificação como pombas soltas de uma gaiola. Certa vez, ele disse a uma filha espiritual que uma única missa oferecida por uma alma em vida vale mais do que muitas oferecidas após a morte. Não porque a misericórdia de Deus seja diminuída depois, mas porque em vida ainda podemos merecer e crescer, enquanto os mortos só podem receber. E esta é uma lição de importância prática estarrecedora para você e para mim. O tempo de orar, o tempo de nos armarmos, o tempo de construir os hábitos da graça é agora, enquanto ainda seguramos a moeda do mérito em nossas mãos. Deixe-me falar de um homem velho que chamarei de José, que chegou a compreender esta sexta revelação de uma forma que transformou por completo o capítulo final de sua vida. José tinha 72 anos, um homem que perdera sua esposa de 49 anos, uma mulher chamada, chamemo-la por um nome que ela teria amado, chamemo-la de Rosa. Quando Rosa morreu, José desabou em uma dor tão total que o esvaziou por dentro. Parou de se alimentar direito. Parou de ver os amigos. Sentava-se hora após hora na casa vazia que haviam compartilhado, fitando a cadeira onde ela costumava sentar, e era atormentado, genuinamente atormentado, por uma única pergunta que o atormentava nas horas mortas de toda a noite. Onde está ela agora? Ela está em paz? Ela está sofrendo? Ela pode me ouvir? E nesse tormento, uma voz velha e perigosa começou a sussurrar-lhe que não havia nada que ele pudesse fazer, que ela se fora, que suas orações eram palavras vazias caindo no vazio. Esse sussurro, irmãos e irmãs, não vinha de Deus. Era o inimigo explorando um coração partido, buscando arrastar um homem enlutado para o desespero, que é um dos mais graves perigos espirituais. O que resgatou José foi a redescoberta exatamente desta verdade, de que seu amor por Rosa não precisava terminar em uma dor impotente, de que podia ser transformado em ação poderosa. Ele aprendeu a oferecer seu sofrimento por ela, aprendeu a mandar celebrar missas por sua alma, aprendeu as orações diárias específicas pelos mortos que o próprio Padre Pio recomendava, o ritmo disciplinado de intercessão que transformou seu luto sem rumo em uma missão sagrada. E algo notável aconteceu. O desespero começou a se dissipar, não porque sua dor desapareceu, mas porque sua dor ganhou um propósito. Ele não se sentava mais impotente diante de uma cadeira vazia. Ajoelhava-se diante de um altar e lutava pela alma da mulher que amava. Ele me disse, com uma luz nos olhos que eu não via havia meses, que finalmente se sentia conectado a ela outra vez, que o muro entre eles se tornara uma janela. E confessou algo que me comoveu profundamente. Disse que se tivesse aprendido essas orações anos antes, se ele e Rosa tivessem construído essa armadura de devoção diária juntos, enquanto ela ainda vivia, teriam enfrentado a doença final dela não com terror, mas com paz. Essa é a dor de tantas almas, a dor de aprender tarde demais o que poderiam ter aprendido a tempo. E é precisamente para poupá-los dessa dor que continuo apontando gentil e insistentemente para as ferramentas que o Padre Pio deixou, agora reunidas nesse mesmo companheiro fixado, para que você e aqueles que ama não precisem esperar até o túmulo para descobrir o poder que o céu colocou ao seu alcance desde sempre. Agora segurem-se bem, porque estamos nos aproximando daquela 10ª e última revelação que prometi a vocês desde o início,
aquela tão devastadora que poucos que a ouvem permanecem os mesmos. Não esqueci minha promessa e não a quebrarei. Mas vocês precisam compreender a 7ª, a 8ª e a 9ª antes que possam suportar o peso da 10ª, pois elas se constroem umas sobre as outras como as pedras de uma grande catedral, e a última pedra não pode ser colocada até que as outras estejam no lugar. A 7ª coisa que a alma vê em seu próprio funeral é a verdade sobre seus arrependimentos, mas não os arrependimentos que espera. Eis a grande surpresa que os místicos relatam repetidas vezes. A alma, ao olhar para trás por toda a sua vida, quase nunca se arrepende dos sofrimentos que suportou. Não se arrepende das dificuldades, da pobreza, das doenças, das injustiças que suportou com paciência. Aquelas, descobre, foram justamente as coisas que a purificaram e a moldaram, as cruzes que a carregaram para mais perto do céu. O que a alma lamenta, com uma tristeza quase aguda demais para descrever, são as graças que recusou, os convites que declinou, o número de vezes que o Espírito Santo bateu suavemente à porta do seu coração, uma comoção durante uma homilia, um impulso repentino de perdoar, um chamado silencioso para rezar, um convite sussurrado para mudar de vida. E a alma, distraída ou amedrontada, ou simplesmente acomodada demais, disse ainda não, disse depois, disse outro dia. E agora, não há outros dias. A carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15, suplica a nós através dos séculos: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não amanhã. A alma, em seu funeral, compreende com clareza insuportável que a palavra mais preciosa que jamais desperdiçou foi a palavra hoje. Santo Agostinho, esse gigante doutor da Igreja que morreu no ano 430 aos 75 anos, conhecia intimamente esse arrependimento, pois ele mesmo passara anos dizendo a Deus: depois ainda não, famosamente orando para ser purificado, mas ainda não. E quando por fim se rendeu, bradou aquelas palavras imortais: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Carregou para sempre a dor dos anos que desperdiçara, fugindo do próprio amor que o perseguia desde sempre. E este é o arrependimento que a alma vê em seu funeral, a dor de um amor que esperou tempo demais para ser correspondido. Mas vós, irmãos e irmãs, ainda estáis deste lado do véu. Para vós, hoje ainda é hoje. A voz ainda está batendo. E todo o propósito de uma vida espiritual disciplinada, toda a genialidade do método que Padre Pio ensinou, é tornar a alma tão atenta, tão desperta, tão acostumada a responder à graça, que quando os grandes convites chegarem, ela não diga mais depois, ela diga sim imediatamente, alegremente, sem hesitação. A 8ª coisa que a alma vê são os rostos daqueles que deixará para trás, e o futuro que não mais compartilhará com eles. E é aqui que a visão se volta do passado para o que está por vir. A alma contempla seus filhos, que agora precisarão crescer sem ela, seu cônjuge que agora precisará dormir sozinho, o lugar vazio que deixará em cada mesa, em cada celebração, em cada noite comum. E nessa contemplação há tanto uma agonia quanto, para a alma que se preparou, uma consolação extraordinária. Pois a alma que se armou em vida, que consagrou sua família ao céu, que colocou seus entes queridos sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos, descobre nesse momento que não está de modo algum verdadeiramente abandonando-os. Vê que as orações que rezou sobre seus filhos adormecidos tornaram-se um escudo que permanecerá muito depois de o corpo ser sepultado. Vê que a fé que plantou continuará a crescer. Vê que o amor, quando enraizado em Deus, não termina na sepultura, apenas muda de endereço. Chegamos, portanto, à revelação final, a 9ª e mais devastadora verdade que prometi a vocês no início e que retive até este momento sagrado, porque apenas um coração amolecido por tudo o que ouviram esta noite está preparado para recebê-la. A última coisa que a alma vê em seu próprio funeral é o rosto de Deus se voltando para ela, e nesse único instante ela compreende com perfeita clareza que cada oração que sussurrou,
cada rosário que apertou no escuro, cada ato de fé realizado quando ninguém estava olhando, não foi perdido, não foi em vão, não foi esquecido, mas foi recolhido, guardado e tecido na própria vestimenta com que ela agora se apresenta diante da eternidade. A alma despreparada vê isso e treme ao perceber quão pouco carrega. Mas a alma que viveu desperta, a alma que se armou diariamente com o método que Padre Pio ensinou, vê isso e chora não de terror, mas de uma alegria avassaladora, indizível, porque reconhece finalmente que está em casa. Esta, irmãos e irmãs, é a diferença que nenhum funeral, nenhum elogio fúnebre, nenhuma lápide de mármore jamais poderá lhes mostrar. E ela está sendo decidida não na sepultura, mas aqui, esta noite, na escolha silenciosa que vocês fazem sobre como viverão amanhã de manhã. Portanto, antes de nos despedirmos, peço que fechem os olhos comigo e rezem, do fundo do coração, estas palavras. Senhor Jesus Cristo, juiz eterno e amigo misericordioso, não desejo chegar ao meu próprio funeral como um estranho para vós. Preparai minha alma agora, enquanto ainda há tempo, enquanto hoje ainda é hoje. Ensinai-me a estar atento à vossa voz, pronto a responder aos vossos convites, fiel nas pequenas batalhas ocultas que ninguém vê. Mãe Santíssima, envolvei minha família em vosso manto, e fazei com que as orações que elevo por meus filhos e meus amados se tornem um escudo que sobreviva ao meu corpo e os acompanhe por todos os dias de suas vidas. Padre Pio, vós que carregastes as chagas de Cristo e enfrentastes o inimigo face a face, obtende para mim a graça da perseverança, para que, quando o véu for erguido, eu veja não os meus arrependimentos, mas o rosto de meu Pai se voltando para mim com amor. Amém. Se esta palavra tocou algo profundo dentro de vocês esta noite, não a deixem terminar aqui em silêncio. Escrevam nos comentários abaixo a simples oração. Padre Pio, preparai minha alma, para que o céu e todos que a lerem unam sua intercessão à de vocês. E inscrevam-se neste canal e compartilhem esta mensagem com alguém que amam, pois não há maior ato de caridade do que ajudar outra alma a chegar desperta à hora em que mais precisará. E lembrem-se, o método completo, as orações exatas, o escudo diário, os 21 dias de armadura espiritual que o próprio Padre Pio viveu e ensinou, espera por vocês no comentário fixado, não como uma compra, mas como um resgate, para vocês e para aquele em sua família que se afastou da fé, e ainda não sabe quão perto o céu ainda está deles. Que a paz de Cristo crucificado, a ternura da Mãe Imaculada e a poderosa intercessão de Padre Pio de Pietrelcina desçam sobre vocês e permaneçam convosco, guardando vosso sono esta noite e despertando vossa alma para a graça amanhã, até aquele dia final, em que vereis não com medo, mas com alegria, o rosto daquele que vos amou primeiro. Em nome do Pai e do Filho. Sabia que existe uma pequena prática esquecida, escondida por décadas dentro dos muros de um humilde convento italiano, que São Padre Pio de Pietrelcina recomendou calmamente às famílias mais pobres que vinham até ele chorando sobre suas mesas vazias e seus bolsos vazios? Escutem com atenção isto, irmãos e irmãs, porque aquilo que estou prestes a revelar a vocês foi guardado pela Igreja, sussurrado de alma para alma, e pouquíssimos mestres hoje têm coragem de falar disso abertamente. Existe um objeto que vocês carregam consigo todos os dias, um objeto que tocam sem pensar, um objeto que guarda exatamente aquilo que mais lhes preocupa. E Padre Pio compreendeu que esse objeto poderia se tornar muito mais do que couro e moeda. Ele compreendeu que poderia se tornar um sinal, uma aliança, um ato diário de fé colocado diretamente nas mãos da divina providência. E no ano de 2026, quando o mundo treme de incerteza, quando famílias ficam acordadas às 3 horas da manhã calculando números que jamais parecem se somar, essa sabedoria antiga retorna a nós com uma força que vai espantar vocês. Antes que este ensinamento termine, mostrarei exatamente o que colocar dentro de suas carteiras, porque o próprio Padre Pio abençoou essa prática, o que as Sagradas Escrituras revelam sobre a verdadeira fonte de todo o provimento,
e o segredo mais arrasador sobre dinheiro, que quase ninguém no mundo moderno jamais aprendeu. Fiquem comigo até o final, porque a revelação derradeira é aquela que muda tudo. Deixem-me levá-los de volta, meus queridos amigos. Imaginem uma manhã fria nas montanhas do sul da Itália, na região da Campânia, em um convento de pedra chamado São Giovanni Rotondo. O ano é 1947. A guerra terminou, mas suas feridas não cicatrizaram. Os campos estão marcados, os mercados vazios, e a fome caminha abertamente pelas aldeias como um ladrão que não teme ninguém. Imaginem o vento cortando os corredores estreitos do convento, carregando consigo o cheiro de pedra úmida e cinzas frias. E ali, em um pequeno confessionário ajoelhado por horas, estava um frade de barba grisalha, com as mãos envoltas em luvas escuras para esconder as feridas que não fechavam, as feridas dos estigmas, as próprias marcas de Cristo crucificado impressas em sua carne. Este era Padre Pio, e naquela manhã em particular, uma mulher se aproximou dele. Chamava-se Assunta, tinha 34 anos, era viúva, e carregava nos braços não uma criança, mas a memória de 3, 2 das quais já havia enterrado. Suas mãos tremiam. Seu vestido era remendado em 7 lugares, e quando finalmente se ajoelhou diante dele, não confessou um pecado. Confessou um medo. Padre, sussurrou ela, não tenho nada. Não tenho pão para amanhã. Rezei, e Deus não me ouve. Talvez ele tenha se esquecido dos pobres. E é aqui que nossa história verdadeiramente começa, porque o que Padre Pio disse àquela viúva trêmula é o fundamento de tudo o que ensinarei a vocês hoje. Ele não a repreendeu. Não lhe disse que o dinheiro não era importante, que ela deveria ignorar seu sofrimento. Não. Ele se inclinou para a frente e, com uma voz que era ao mesmo tempo severa e incrivelmente terna, disse: Minha filha, Deus não se esqueceu de você. Mas você se esqueceu dele no único lugar onde sente seu medo com mais força. E fez a ela uma pergunta que ela jamais esqueceria pelo resto de sua longa vida. Perguntou-lhe: quando você abre sua bolsa e a encontra vazia, de quem pronuncia o nome? Quando conta suas últimas moedas, para quem volta seu coração? E ela ficou em silêncio, porque a verdade era que, no lugar de seu medo mais profundo, bem no centro de sua ansiedade pela sobrevivência, ela não havia depositado fé alguma. Havia depositado apenas pânico, apenas cálculo, apenas desespero. Antes de continuar com o que o Padre Pio disse a ela para fazer, e eu prometo que é extraordinariamente específico e extraordinariamente poderoso, quero pedir algo a você, porque esta mensagem não foi feita para ficar apenas com você. Se você acredita, mesmo agora, antes mesmo que eu termine, que a divina providência é real e que Deus se importa com o pão de cada dia de seus filhos, então peço que faça uma coisa simples. Nos comentários abaixo, escreva estas palavras: Padre Pio, interceda por mim e por meu lar. Não subestime este ato. Quando você escreve essas palavras, está unindo sua voz a milhares de outros que estão rezando neste exato momento. E há um poder nessa comunhão que o inimigo de sua alma teme profundamente. E se este ensinamento tocar você, peço também que se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo, não por mim, pois sou apenas um humilde servo, mas como um ato de caridade espiritual para que esta mensagem de esperança alcance a viúva, o pai, a jovem mãe que está acordada nesta noite com o mesmo medo que Assunta sentiu naquela manhã fria. Espalhar esperança é, por si só, uma obra de misericórdia. Nunca se esqueça disso. Agora quero ser muito claro sobre uma coisa, porque há aqueles que ouvirão este ensinamento e ficarão desconfiados. Dirão que isso soa como superstição, que soa como os falsos pregadores da prosperidade que prometem ouro em troca de doações. E quero que você saiba que o que ensino aqui é pura doutrina católica, enraizada nas Sagradas Escrituras e confirmada pelo Catecismo da Igreja Católica. Pois nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Isso inclui o seu pão. Isso inclui o seu sustento. Nosso Senhor não disse que nossas necessidades materiais estão abaixo da atenção do céu. Ele disse o contrário. Ele disse: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, em sua seção sobre a divina providência, que Deus cuida de tudo, desde as menores coisas até os grandes acontecimentos do mundo. Desde as menores coisas. Desde as moedas em sua bolsa até o teto sobre sua cabeça. Nada é pequeno demais para o olhar amoroso de seu Pai no céu. Portanto, isto não é superstição, meus amigos. Isto é confiança. Esta é a antiga virtude cristã da confiança na providência, tornada concreta, tornada tangível, tornada real, no lugar onde você sente seu medo com mais intensidade. E agora, deixe-me contar exatamente o que o Padre Pio disse àquela viúva para fazer, pois esta é a primeira das coisas sagradas que prometi revelar a você. Ele disse a ela que pegasse uma pequena imagem, um santinho do Sagrado Coração de Jesus, e o colocasse dentro de sua bolsa, bem na dobra onde ela guardava suas moedas. E disse a ela que toda vez que ela abrisse aquela bolsa, fosse para gastar sua última moeda, ou para colocar uma nova dentro, ela deveria fazer uma pausa, apenas por um instante, a duração de uma única respiração, e dizer silenciosamente: Jesus, eu confio em vós, isto é vosso, e eu sou vosso. Agora, ouça com atenção, porque o poder aqui não está no papel. O poder não está na tinta ou na imagem. A Igreja condena toda magia, toda superstição, toda crença de que um objeto em si contém poder. O poder está na aliança. O poder está naquilo que aquela pequena imagem faz ao seu coração toda vez que seus dedos a tocam. Ela transforma o lugar da sua maior ansiedade em um altar. Ela pega o exato momento em que o medo sussurra mais alto, o momento em que você olha para o que tem e acha insuficiente e planta ali, naquela mesma ferida, um ato de fé pura e viva. Deixe-me explicar a base bíblica disto, pois é mais profunda do que você pode imaginar. No livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 8 e 9, o Senhor ordenou ao seu povo que atasse suas palavras como um sinal em suas mãos e as escrevesse nos umbrais de suas casas. Por quê? Não porque as tiras de couro tivessem magia, mas porque Deus conhecia o coração humano. Ele sabia que nós esquecemos. Ele sabia que, na correria do dia, no aperto de nossas preocupações, deixamos nossa mente se afastar dele. E então ele nos deu sinais, lembretes físicos e tangíveis, colocados exatamente onde nossas mãos os tocariam, exatamente onde nossos olhos cairiam, para que 100 vezes ao dia fôssemos trazidos de volta à lembrança. A imagem na bolsa é precisamente isto. É um umbral do coração, é uma atadura na mão, é a sabedoria antiga de Deus aplicada ao próprio objeto onde o homem moderno sente seu terror mais profundo. E eis a confirmação do próprio santo, cuja sabedoria ancora nossa mensagem. Padre Pio não inventou isso do nada. Ele confirmou e tornou prática uma verdade que os grandes místicos da Igreja viveram por séculos. Santa Teresa de Ávila, aquela imponente doutora da Igreja que viveu na Espanha no século XVI, no ano de 1515, quando nasceu neste mundo, escreveu com a própria mão as palavras que se tornaram uma das orações mais amadas de toda a cristandade. Ela escreveu: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Só Deus basta. Você ouve o trovão nessas palavras? Quem a Deus tem, nada lhe falta. Santa Teresa entendeu 500 anos atrás, nos frios conventos de Pedra de Castela, que a raiz de toda a nossa ansiedade por provisão é um esquecimento. Um esquecimento de que aquele que segura o universo inteiro na palma de sua mão prometeu segurar também a nós. E Padre Pio, 3 séculos depois, pegou essa mesma verdade eterna e a colocou nas mãos da mais pobre viúva italiana, dizendo a ela, em essência:
Carregue essa lembrança com você em sua bolsa e você nunca mais a abrirá em desespero. Agora você pode estar se perguntando: funcionou? Algo mudou para Assunta, a viúva trêmula? E é aqui que preciso contar a história dela por completo, porque a transformação daquela mulher é um dos relatos mais comoventes que já encontrei e contém dentro de si a resposta para a sua própria luta. Nas primeiras semanas após sua visita a Padre Pio, nada parecia mudar. Sua bolsa permanecia tão vazia quanto antes. E o medo, o medo era implacável. Imaginem-na, meus amigos, em sua pequena casa de pedra na beira da aldeia, o fogo quase apagado porque ela não podia comprar lenha. Seu filho sobrevivente, um menino de 6 anos chamado Michele, dormindo em um colchão de palha. E Assunta se sentava à mesa de madeira na escuridão e tirava aquele pequeno santinho do Sagrado Coração, e o olhava e a dúvida gritava dentro dela. De que adianta um pedaço de papel contra a fome? De que adianta uma oração contra um senhorio que exige seu aluguel? Ela contou, muitos anos depois, como chorava naquelas noites, como o vazio parecia um peso físico em seu peito, como pressionava a mão contra o coração e o sentia disparar com um terror tão completo que não conseguia respirar. Ela disse que a solidão da pobreza era pior do que a própria fome, aquele sentimento de que estava abandonada, de que o mundo inteiro tinha comida, calor e segurança, e ela sozinha havia sido lançada ao frio. Você já sentiu isso, irmãos e irmãs? Você já se sentiu tão sozinho em sua luta a ponto de acreditar na parte mais escura da noite que até mesmo Deus virou o rosto de você? Assunta sentiu isso em cada fibra do seu ser, mas ela era obediente. Tinha prometido ao santo frade que manteria a prática, e assim, mesmo através das lágrimas, mesmo através da dúvida, cada vez que abria aquela bolsa, sussurrava as palavras: Jesus, eu confio em vós, isto é vosso, e eu sou vossa. E devagar, tão devagar que a princípio ela não percebeu, algo começou a mudar. Não na bolsa dela, no coração dela. Ela dizia que as palavras começaram a agir nela por dentro, como a água desgastando a pedra. Onde antes ela abria a bolsa em pânico, agora a abria numa espécie de entrega trêmula. Onde antes contava suas moedas como um condenado conta os dias até a execução, agora as contava como dons, pequenos e poucos, mas dons ainda assim, confiados a ela por um pai que não a havia esquecido. E essa mudança no coração dela mudou seus olhos. Ela começou a enxergar oportunidades que antes estavam cegadas pelo medo. Percebeu que o padeiro no fim da rua era velho e estava com dificuldades, e ofereceu-se para varrer a padaria dele em troca do pão de um dia que ele jogaria fora. Percebeu que as mulheres mais abastadas da cidade precisavam de ajuda com seus remendos, e ela, cujo vestido tinha 7 remendos, era na verdade uma costureira habilidosa. Em 3 meses, Assunta tinha trabalho fixo. Em 1 ano, havia mudado o filho de um colchão de palha para uma cama de verdade, e ela disse, até o dia em que morreu, aos 89 anos, que o dinheiro nunca vinha primeiro. A confiança vinha primeiro. A paz vinha primeiro. E o provimento seguia a paz, tão certo quanto a aurora segue a hora mais escura da noite. Agora quero que você reflita sobre o significado mais profundo disso, porque é aqui que a primeira grande revelação se abre diante de nós, e é aqui que preciso compartilhar com você algo que flui diretamente da vida e da missão do Padre Pio. Veja, São Padre Pio compreendia algo que o mundo moderno quase inteiramente esqueceu. Ele compreendia que nossas lutas com o dinheiro, nossas lutas com a ansiedade, nossas noites sem dormir e corações acelerados muito raramente são apenas sobre números. Elas são sobre uma batalha espiritual. Elas são sobre o assalto constante do medo, do desespero, daquela voz sussurrante que nos diz que estamos sós e abandonados e que o céu não se importa. E Padre Pio, que batalhou contra os poderes das trevas mais diretamente do que talvez qualquer santo da era moderna, que foi fisicamente atacado em sua cela por demônios durante a noite, que carregou as feridas de Cristo por 50 anos, ele sabia que o cristão comum precisava não era uma oração única rezada e depois esquecida, mas uma armadura diária, um escudo diário,
um método estruturado e consistente de colocar-se sob a proteção do céu todas as manhãs e todas as noites. A verdade que Santa Teresa revelou, que só Deus basta, Padre Pio pegou e forjou em algo prático, algo que uma mãe trabalhadora ou um pai assustado pudessem realmente segurar em suas mãos e usar a cada dia. E é precisamente por isso que nestes tempos turbulentos, tantas almas fiéis buscaram recuperar as orações exatas, as disciplinas espirituais exatas, as práticas diárias exatas que o próprio Padre Pio usava e recomendava às inúmeras almas que vinham a ele em sua aflição. Essas práticas sagradas, esses escudos diários contra a ansiedade e os ataques espirituais do mundo moderno, foram reunidos, oração por oração, método por método, em uma única obra espiritual intitulada Os 21 Dias com Padre Pio. O método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres, e você encontrará o link para ela fixado no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Menciono agora, neste momento inicial, não para interromper nossa história, mas porque muitos de vocês que estão ouvindo estão vivendo na casa fria de Assunta esta noite, sentindo exatamente aquele peso sobre o peito. E o próprio método que transformou seu coração, a prática diária estruturada de confiança e proteção, é o coração do que essa obra contém. O mundo de 2026 exige uma proteção diária, uma cobertura diária de graça. E aqueles que começaram o método de 21 dias descrevem o mesmo lento milagre que Assunta descreveu. A paz vem primeiro, e a provisão segue a paz. Mas voltemos ao nosso ensinamento, porque há muito mais que preciso revelar a vocês. A segunda coisa que quero colocar diante de vocês é esta, e é uma verdade que os abalará se nunca a ouviram ser dita claramente. A razão pela qual tantos cristãos devotos permanecem presos em ciclos de ansiedade financeira não é falta de fé na existência de Deus. A maioria de vocês que está ouvindo acredita firmemente que Deus existe, que Ele é bom, que Ele é poderoso. Não. A armadilha é muito mais sutil do que isso. A armadilha é uma crença oculta, enterrada tão profundamente no coração que mal temos consciência dela, de que Deus não está realmente envolvido nas pequenas e práticas questões de nossas vidas diárias. Acreditamos que Ele salvará nossas almas, mas secretamente duvidamos que Ele nos ajudará a pagar nossas contas. Acreditamos que Ele abriu o Mar Vermelho para Moisés, mas não conseguimos acreditar que Ele se importaria com o trabalho de costureira de uma viúva em uma aldeia na montanha. E essa dúvida oculta é precisamente a ferida pela qual toda a nossa ansiedade entra como uma inundação. As Sagradas Escrituras atacam essa dúvida direta e repetidamente. Considere o profeta Elias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Havia fome na terra, uma terrível seca, e Deus enviou Elias a uma viúva na cidade de Sarepta. E aqui está a coisa surpreendente. Quando Elias a encontrou, ela estava juntando 2 pequenos gravetos para fazer uma última refeição para si e para seu filho, após a qual, disse ela, eles comeriam e morreriam. Ela estava, em todos os sentidos, exatamente na posição de Assunta. Exatamente na posição em que alguns de vocês sentem que estão esta noite. E Elias disse a ela, não tenha medo. Primeiro faça para mim um pequeno bolo com o que você tem, e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela obedeceu. Ela deu primeiro, de sua pobreza, em um ato de confiança pura e terrível. E a Escritura nos diz que ela e sua casa comeram por muitos dias, e a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor. A vasilha nunca estava vazia, também nunca estava cheia, simplesmente nunca se esgotava. Dia após dia, exatamente o suficiente. Este é o padrão da divina providência, meus amigos. Raramente é uma inundação de riqueza súbita. É a vasilha que nunca se esvazia. É o pão de cada dia, dado diariamente, para aquele que confia diariamente.
Deixe-me agora confirmar essa segunda verdade mais uma vez, através do testemunho do próprio Padre Pio, pois há uma história sobre ele que a ilustra com clareza de tirar o fôlego. Está bem documentado que Padre Pio empreendeu a construção de um imenso hospital em San Giovanni Rotondo, uma casa para o alívio do sofrimento, um projeto de custo astronômico que todos lhe diziam ser impossível para um pobre frade sem dinheiro. E quando as pessoas lhe perguntavam como ele ousava começar tal projeto sem fundos, ele não lhes apresentava um orçamento ou um plano financeiro. Ele dizia simplesmente que a providência proveria. Ele orava, ele confiava. Ele começou a obra com quase nada, e o dinheiro veio, irmãos e irmãs. Veio de milhares de fontes, pequenas doações de camponeses pobres, ofertas maiores daqueles que haviam sido tocados por sua santidade, torrentes de provisão chegando de todos os cantos da terra, até que aquele grande hospital se ergueu completo, um dos melhores de toda a Itália, um monumento à verdade de que, quando nos alinhamos com a vontade do céu e confiamos de todo o coração, a vasilha de farinha não se esvazia e a botija de azeite não falha. Padre Pio viveu a própria verdade que ensinava. Ele não apenas falava da providência, ele construiu um hospital sobre ela. Agora preciso contar a história de outra alma, um homem em nossa própria era moderna, porque prometi a vocês que esse ensinamento não se aplica apenas a uma viúva em 1947, mas a você, esta noite, em sua própria casa. O nome dele era Thomas, e ele era um homem de 47 anos, contador, um homem cuja profissão inteira era construída sobre números, sobre controle, sobre a gestão cuidadosa do dinheiro. E foi precisamente esse homem, esse mestre dos números, que chegou mais perto do desespero completo. Thomas tinha feito tudo corretamente, pelos padrões do mundo. Estudara com afinco, trabalhara diligentemente, poupara com cuidado. Mas então veio um colapso em seu setor, e no espaço de um único ano terrível, ele perdeu o emprego, e suas economias se esvaíram como água entre os dedos. Imaginem esse homem, meus amigos, que passara a vida inteira no controle dos números, agora vendo esses números destruí-lo. Ele descreveu depois como se sentava em seu escritório em casa às 2 da manhã, muito depois de sua esposa e 2 filhas terem ido dormir, encarando planilhas, colunas vermelhas, uma hipoteca que já não podia pagar, e sentia sua identidade, seu próprio senso de si mesmo como homem, como provedor, como protetor de sua família, desmoronando em pó. Ele disse que a pior parte não era o dinheiro, era a vergonha, era deitar-se ao lado da esposa todas as noites, fingindo dormir, enquanto seu coração pulsava com um terror tão violento que ele pensava que fosse matá-lo. Era ver suas filhas de 9 e 12 anos rindo de suas pequenas alegrias e saber que ele estava falhando com elas, que o teto sobre suas cabeças estava escorregando e que ele era impotente para impedir. Ele contou como a ansiedade se tornou uma doença física, uma náusea constante, um aperto no peito, um tremor nas mãos. Ele parou de comer, ele parou de dormir. E o pior de tudo, ele parou de orar, porque uma voz amarga dentro dele dizia: qual é o sentido? Deus ajuda aqueles que são dignos e claramente olhe para você. Você não é digno. Você é um fracasso. Você está sozinho. Vocês já estiveram aí, irmãos e irmãs. Já se sentaram naquela escuridão às 2 da manhã, encarando números que não fecham, sentindo aquela vergonha esmagadora, aquela certeza terrível de que falharam com as pessoas que mais amam e de que nem mesmo o céu levantará um dedo para ajudar um fracassado como vocês. Se já estiveram, então imploro que ouçam o que aconteceu com Thomas em seguida, porque este é o ponto de virada, e é o mesmo ponto de virada que o céu está oferecendo a vocês esta noite. Uma noite, no fundo do seu desespero, a esposa de Thomas o encontrou chorando em seu escritório. Ela não tinha uma solução para a ruína financeira deles, mas tinha algo melhor. Colocou nas mãos trêmulas dele um pequeno e gasto santinho do Padre Pio que pertencera à avó dela. E disse-lhe uma coisa simples. Disse-lhe para parar de tentar carregar a montanha inteira sozinho. Disse-lhe para entregá-la ao santo, para entregá-la a Deus,
um dia de cada vez. E Thomas, aquele mestre dos números, aquele homem que confiara apenas no próprio controle e fora destruído pela perda dele, fez naquela noite algo completamente estranho à sua natureza. Ele se rendeu, ajoelhou-se no chão daquele escritório em casa, cercado pelas planilhas da sua ruína, e chorou. E rezou as palavras que aprendera quando criança, e então fez uma simples resolução. Começaria uma prática. Toda manhã, antes de tocar em uma única planilha, antes de fazer uma única ligação desesperada, passaria alguns minutos quietos, colocando o dia inteiro, o fardo inteiro, o terror inteiro, nas mãos de Deus, pedindo ao Padre Pio que caminhasse ao seu lado. E colocou aquele santinho gasto na sua carteira, bem junto do lugar onde um homem guarda o pouco dinheiro que tem, para que toda vez que a abrisse, lembrasse: isto não é meu para carregar sozinho. Quero que você entenda quão profunda foi essa mudança, porque é o próprio coração do que estou lhe ensinando. Thomas não recebeu um cheque pelo correio na manhã seguinte. Seus problemas não desapareceram da noite para o dia. O que mudou primeiro e antes de tudo foi a guerra dentro da sua alma. A prática diária, a rendição diária, o escudo diário da oração começaram a erguer o peso esmagador da ansiedade do seu peito. Ele começou a dormir de novo. Começou a comer de novo. E conforme a névoa paralisante do pânico se dissipava da sua mente, algo notável aconteceu. Ele começou a pensar com clareza pela primeira vez em 1 ano. Ideias vieram a ele. Um ex-colega que ele tinha vergonha de contatar veio de repente à sua mente e ele fez contato. E essa conexão gerou trabalho de consultoria. Sua mente clara e pacífica, já não mais afogada em terror, começou a enxergar caminhos adiante que sua mente apavorada fora completamente cega. Em 8 meses, Thomas reconstruiu sua renda. Em 2 anos, recuperou tudo o que perdera e mais. Mas, quando conta sua história, ele sempre diz a mesma coisa que Assunta disse. O dinheiro nunca foi o primeiro. A paz foi primeiro. A rendição foi primeiro. O caminhar diário com o santo foi primeiro. E o provimento veio em seguida, tão certo quanto a colheita segue o plantio. Eu paro aqui, irmãos e irmãs, porque sei com uma certeza profunda, que alguns de vocês que estão me ouvindo agora são Tomé. Vocês estão sentados na mesma escuridão, carregam a mesma vergonha, ficam acordados à noite com o mesmo coração acelerado e sentem a mesma solidão esmagadora, a mesma certeza de que estão falhando com aqueles que amam e de que nenhuma ajuda virá. Quero que saibam que vocês não estão sozinhos e quero que saibam que existe um caminho específico e prático para sair desse poço, exatamente o mesmo caminho que Tomé encontrou. O que ergueu Tomé não foi uma única oração, mas um método diário, uma disciplina estruturada de entrega e proteção que ele praticava a cada manhã e a cada noite, dia após dia, até que a escuridão se dissipou. Este é precisamente o método que foi recuperado e registrado passo a passo, dia após dia, na obra espiritual que mencionei a vocês, The 21 Days with Padre Pio, The Saint's Secret Method to Win Spiritual Battles and Achieve Miracles, que os espera no comentário fixado abaixo. Recebi cartas, tantas cartas de famílias de todo o mundo que descrevem a mesma transformação que Tomé viveu. Elas me contam que antes seus lares estavam cheios da tensão do medo financeiro, de noites sem dormir e pavios curtos, e daquela ansiedade sufocante que envenena tudo o que toca. E me contam que após começar esta jornada de 21 dias, rezando as exatas orações que Padre Pio rezava, colocando-se cada manhã sob aquele escudo diário da graça, uma paz entrou em seus lares que eles não conheciam há anos. Eles descrevem dormir à noite sem aquele coração acelerado, confiando seu amanhã a Deus. Descrevem acordar de manhã cobertos por uma sensação de proteção, prontos para enfrentar o dia não como vítimas aterrorizadas, mas como filhos amados de um pai que provê. Quero que feche os olhos por apenas um momento, se não estiver dirigindo ou trabalhando, e quero que imagine. Imagine sua própria casa daqui a 3 semanas. Imagine deitar-se em sua cama e, em vez daquele nó familiar de pavor no estômago, daquele cálculo interminável de números que não vão fechar,
Você sentir uma paz profunda e serena. Você colocou o dia nas mãos de Deus. Você fez a sua parte e confiou a Ele o resto. Imagine acordar de manhã e, em vez daquele choque de ansiedade que se tornou seu despertador, você sentir uma força tranquila, uma sensação de que está protegido, de que está acompanhado, de que não entra neste dia sozinho. Imagine a atmosfera de toda a sua casa mudando, a tensão se dissipando, a paz retornando ao seu casamento, aos seus filhos, às próprias paredes do lugar onde você mora. Isso não é uma fantasia, meus amigos. Este é o fruto comum da confiança que Assunta aprendeu e que Tomé redescobriu. Isso é o que significa colocar Deus no centro mesmo do seu medo, dia após dia, até que o medo se transforme em fé. Esse método reunido, essas exatas orações, esse escudo diário, é o que milhares de famílias já começaram a trilhar. E o link repousa calmamente no comentário fixado, esperando o momento em que você estiver pronto. Mas agora deixe-me retornar ao ensinamento mais profundo, porque prometi a vocês 5 coisas sagradas, e só descobrimos as 2 primeiras, e o segredo mais devastador de todos ainda está diante de nós. Então, deixe-me falar agora da terceira verdade, e ela diz respeito ao que você deve realmente colocar dentro da sua carteira, e por quê, e como fazer isso de uma forma que seja pura, santa e completamente livre de qualquer traço de superstição. A Igreja, em sua sabedoria, nos dá o que chamamos de sacramentais. São sinais sagrados, objetos abençoados, que o Catecismo da Igreja Católica nos diz, no parágrafo 1667, preparam-nos para receber a graça e nos dispõem a cooperar com ela. Um sacramental não é mágica, não força a mão de Deus, não contém poder em si mesmo, como uma pilha contém eletricidade. Antes, é um sinal que desperta nossa fé, que atrai nosso coração para Deus, que nos abre para receber a graça que Deus está sempre esperando derramar sobre aqueles que confiam nele. E assim, quando você coloca uma imagem sagrada, uma medalha bento ou um pequeno santinho dentro de sua carteira, você não está realizando um feitiço. Você está criando um sinal sacramental, um lembrete físico, uma ombreira do coração colocada exatamente no local de sua mais profunda ansiedade. Consideremos o que a carteira realmente é na vida do homem moderno. É, admitamos ou não, um dos objetos mais espiritualmente carregados que possuímos. É onde guardamos aquilo que o mundo nos diz determinar nossa segurança, nosso valor, nossa sobrevivência. Quando a carteira está cheia, o mundo nos diz que estamos seguros. Quando está vazia, o mundo nos diz que devemos ter medo. A carteira tornou-se, para muitas almas, um pequeno ídolo, um deusinho que consultamos uma dúzia de vezes por dia, cuja plenitude nos dá paz e cujo vazio nos dá terror. E isto, irmãos e irmãs, é precisamente porque a sabedoria do Padre Pio é tão revolucionária. Ao colocar uma imagem santa dentro da carteira, você destrona o ídolo. Você reclama aquele objeto para Deus. Você o transforma de um santuário da ansiedade em um lugar de confiança. Cada vez que seus dedos o alcançam, cada vez que seus olhos caem sobre ele, você é lembrado de que sua verdadeira segurança não reside nos números ali contidos, mas na amorosa providência do Pai, que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. Santa Teresa de Ávila, aquela grande doutora que mencionei antes, compreendeu esse destronamento do ídolo talvez melhor do que ninguém. Em seus escritos, ela falava constantemente do desprendimento, da liberdade da alma, que já não se agarra desesperadamente às coisas criadas, mas descansa inteiramente no Criador. Ela escreveu que a alma que possui a Deus possui todas as coisas, e não o disse como poesia, mas como uma realidade espiritual literal. Quando Santa Teresa reformou sua ordem e fundou novos conventos por toda a Espanha, muitas vezes o fez com quase nenhum dinheiro, confiando que, se a obra era a obra de Deus, Deus proveria os meios. E ele proveu, repetidas vezes, de maneiras que surpreendiam seus contemporâneos. Ela viveu a própria verdade que nossa prática da carteira consagra, que aquele que coloca a Deus acima da coisa criada,
que se recusa a deixar que a plenitude ou o vazio da bolsa dominem o coração, é aquele a quem todas as coisas são finalmente acrescentadas. E o Padre Pio confirmou essa mesma verdade em seu próprio conselho aos fiéis. Era conhecido por dizer, em seu modo direto e inesquecível, reze, esperança, e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Reze, esperança, e não se preocupe. Você vê como esses três comandos funcionam juntos? Primeiro, reze, que é colocar sua necessidade diante de Deus. Segundo, esperança, que é confiar que Ele ouve e proverá. E terceiro, não se preocupe, que é liberar a ansiedade esmagadora que envenena sua alma e cega seus olhos para as próprias provisões que Deus está colocando diante de você. A imagem santa na carteira é um gatilho físico para todos esses três comandos, disparado uma dúzia de vezes ao dia, toda vez que você a alcança. Reze, esperança, não se preocupe. É todo o ensinamento do Padre Pio sobre a providência, tornado tangível, tornado portátil, carregado com você para cada loja e cada preocupação de sua vida diária. Agora deixe-me dar a você a quarta verdade, e esta vem envolta em outro testemunho, a história de uma jovem chamada Sofia, porque quero que você veja como essa sabedoria alcança até os mais jovens entre nós, até aqueles que sentem que falharam antes mesmo de sua vida realmente começar. Sofia tinha 26 anos e carregava um fardo que muitos jovens carregam hoje, um peso esmagador de dívidas. Ela tinha pedido emprestado para estudar, pedido emprestado para viver, pedido emprestado para sobreviver, e agora os números haviam se transformado em um monstro que a seguia por toda parte. Ela trabalhava em 2 empregos, mal dormia, e era consumida por uma vergonha tão profunda que não havia contado a ninguém, nem aos pais, nem aos amigos, a verdadeira extensão do que devia. Ela usava uma máscara de alegria durante o dia e, à noite, se dissolvia em pânico. Sofia descrevia a agonia particular dos jovens endividados, a sensação de que havia arruinado sua vida antes mesmo dela começar, o sentimento de que todas as outras pessoas da sua idade estavam avançando, comprando casas, construindo famílias, enquanto ela estava acorrentada a uma montanha de números que só crescia. Não importava o quanto trabalhasse. Ela dizia que a solidão era a pior parte, essa vergonha secreta que não podia compartilhar com ninguém, essa sensação de ser uma fraude, sorrindo por fora e se afogando por dentro. Ela começou a ter ataques de pânico. Ela estava em pé numa loja, prestes a fazer uma pequena compra necessária, e sentia o peito apertar, a visão embaçar, o coração disparar, enquanto uma onda de terror a varria, sussurrando que ela nunca escaparia, que se afogaria naquela dívida para sempre, que sua vida tinha acabado. Você já sentiu isso, você que é jovem e tem medo? Você já sentiu que o futuro foi roubado de você antes mesmo de poder alcançá-lo? Sofia sentia isso todos os dias. Sua libertação começou em um lugar inesperado. Ela vagou quase por acaso para dentro de uma velha igreja numa tarde, buscando apenas um lugar quieto para se esconder de seu pânico. E lá, perto da entrada, havia uma pequena imagem de Padre Pio, e abaixo dela aquelas palavras: reze, tenha esperança e não se preocupe. Ela ficou diante daquela imagem e chorou, porque parecia que o santo estava falando diretamente com a tempestade dentro de seu peito. Uma senhora idosa que cuidava da igreja a viu chorando e veio até ela, e gentilmente, sem se intrometer, contou-lhe sobre a prática da entrega diária, sobre carregar uma imagem sagrada como lembrança de confiança, sobre os 21 dias de caminhada com o santo através da batalha espiritual. E Sofia, que não tinha mais nada a perder, começou naquele mesmo dia. Não vou lhe dizer que a dívida dela desapareceu por mágica, porque não é assim que a providência funciona. E não vou mentir para você. O que vou lhe dizer é o que a própria Sofia testemunha. Ela diz que a prática diária quebrou o poder do pânico, a ansiedade que a dominava, que a cegava, que a convencia de que a situação era totalmente sem esperança, começou a perder o controle. E nessa nova clareza e paz, ela foi capaz de fazer o que sua mente em pânico nunca havia permitido.
Ela sentou-se calmamente e encarou toda a verdade de sua dívida, sem o terror paralisante. Ela fez um plano. Encontrou coragem para falar honestamente com aqueles a quem devia e descobriu, para seu espanto, que acordos eram possíveis, que seu medo nunca a deixara imaginar. Ela encontrou uma posição melhor no trabalho, uma para a qual estava com medo demais e consumida demais pela vergonha para sequer se candidatar. E lentamente, mês após mês, o monstro começou a encolher. 2 anos depois, Sofia estava livre da dívida que um dia acreditara que a destruiria. E ela diz, como todos eles dizem, que o dinheiro nunca foi a primeira coisa. A paz foi primeiro, a clareza foi primeiro, a confiança diária foi primeiro. E tudo o mais veio depois. Contei a vocês essas histórias de Assunta e Thomas e Sofia, não porque sejam incomuns, mas porque são tão comuns, tão universais, que certamente uma delas é a sua própria. A viúva, o pai, a jovem afogada em dívidas. Os detalhes diferem, mas a ferida é a mesma, e o remédio é o mesmo. E esse remédio é a confiança, tornada diária, tornada prática, tornada tangível, colocada bem no centro do medo e renovada a cada manhã e a cada noite por meio de uma prática fiel e estruturada de oração e entrega. Agora chegamos à quinta verdade, a mais profunda de todas. O segredo mais devastador sobre o dinheiro que prometi a vocês bem no início, aquele que quase ninguém no mundo moderno jamais foi ensinado. Venho construindo isso desde a primeira palavra, e agora o colocarei diante de vocês. E peço que o recebam com o coração aberto, porque ele tem o poder de mudar não apenas suas finanças, mas toda a sua vida. Eis o segredo. A razão pela qual tantas pessoas, mesmo pessoas devotas e fiéis, permanecem presas em ciclos de medo e escassez financeira, é que estão inconscientemente tentando servir a 2 senhores. Nosso Senhor Jesus Cristo falou diretamente sobre isso, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 24, quando disse: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E a maioria de nós ouve essas palavras e acena com a cabeça, e pensa que as entende, e pensa que elas não se aplicam a nós, porque não amamos o dinheiro de forma gananciosa. Mas o segredo vai além da ganância. O segredo é sobre confiança. A questão não é apenas a quem você ama, mas em quem você confia para a sua segurança. E aqui está a parte devastadora. Quando somos consumidos pela ansiedade financeira, quando ficamos acordados calculando e nos preocupando e segurando nosso medo com os punhos cerrados, estamos nesse próprio ato declarando que confiamos no dinheiro para ser nossa segurança, e não em Deus. Estamos sem nunca pretender colocando o dinheiro no trono de nossos corações e pedindo que ele seja nosso Deus, nosso Salvador, nosso protetor. E um Deus falso nunca pode dar paz. Ele só pode exigir mais adoração, mais preocupação. Mais noites sem dormir e não dar nada em troca. O segredo devastador, então, é este. Sua ansiedade financeira não é primariamente um problema financeiro. É um problema espiritual. É uma confiança mal colocada. E é por isso que nenhuma quantia de dinheiro por si só jamais a cura. Há homens com milhões que ficam acordados no mesmo terror que a viúva com sua última moeda, porque eles também fizeram do dinheiro seu Deus, e o Deus do dinheiro nunca se satisfaz e nunca dá descanso. A única cura, a única verdadeira e duradoura cura, é destronar esse Deus falso e colocar o verdadeiro Deus no trono do seu coração. Dizer como Assunta disse, isso é teu e eu sou tua. Dizer como Santa Teresa disse, quem tem Deus não lhe falta nada. Só Deus basta. Fazer como Thomas fez e entregar todo o peso dia após dia nas mãos daquele que realmente detém o futuro. Este é o segredo. Esta é a grande inversão. Quando Deus é verdadeiramente sua segurança e o dinheiro é meramente uma ferramenta em suas mãos, então e somente então a ansiedade esmagadora finalmente se quebra. E então e somente então, libertos da paralisia do medo, vocês se tornam capazes de ver e receber
a própria provisão que o céu ansiava dar a vocês o tempo todo. E assim você vê agora por que a pequena prática da imagem sagrada na carteira é muito mais profunda do que parece à primeira vista. Não é nada menos que um ato diário de destronar o falso Deus do dinheiro e entronizar o verdadeiro Deus no lugar do seu medo mais profundo. Cada vez que você abre essa carteira e seus olhos caem sobre a imagem do Sagrado Coração ou a imagem de Padre Pio e você sussurra, Jesus, eu confio em vós, você está realizando um ato pequeno, porém poderoso, de batalha espiritual. Você está reclamando aquele objeto, aquele lugar de ansiedade, para o reino de Deus. Você está declarando uma dúzia de vezes por dia que sua segurança não está nos números, mas no Pai que te ama. Deixe-me agora dar a você o plano prático, os passos concretos, para que você possa começar ainda esta noite, porque não quero que você saia deste ensinamento apenas com inspiração e sem ação, pois a fé sem obras, como nos diz São Tiago, é morta. Eis o que você deve fazer. Primeiro, consiga uma imagem sagrada. Pode ser um pequeno santinho do Sagrado Coração de Jesus, ou de Padre Pio, ou de Nossa Senhora, aquele que mais tocar seu coração. Se possível, peça a um padre que a abençoe, para que se torne um verdadeiro sacramental, embora saiba que, mesmo não abençoada, ela serve como um santo lembrete. Coloque esta imagem dentro de sua carteira ou bolsa, no mesmo compartimento onde você guarda o dinheiro, para que sua mão e seus olhos caiam sobre ela muitas vezes ao dia. Segundo, estabeleça a oração gatilho. Escolha uma frase curta, e recomendo as palavras que o próprio Padre Pio amava. Jesus, eu confio em vós. Ou a simples entrega, isto é teu, e eu sou teu. Toda vez que você abrir essa carteira, seja para gastar ou receber, pause por um único suspiro, toque a imagem ou deixe seus olhos repousarem sobre ela e diga sua frase, em silêncio ou num sussurro. Faça isso sem exceção. É a repetição que remodela o coração. Terceiro, estabeleça as 2 âncoras diárias. Cada manhã, antes de entrar nas batalhas do dia, antes de olhar para um único número ou fazer um único cálculo preocupado, passe alguns minutos em silêncio, colocando o dia inteiro nas mãos de Deus. Peça a Padre Pio que caminhe ao seu lado. Entregue seu trabalho, sua provisão, seus medos, tudo isso nas mãos de seu Pai. E cada noite, antes de dormir, faça o mesmo. Libere o dia. Libere as preocupações que você não pôde resolver. Confie seu amanhã ao Deus que nunca dorme. Esse ritmo matinal e noturno é o escudo diário, a trincheira diária, que transformou os corações de Assunta, de Thomas e de Sofia, e transformará o seu. Quarto, pratique a confiança ativa. Confiança não é passividade. Assunta varria o chão da padaria. Thomas ligou para o colega. Sofia fez seu plano. Quando seu coração está em paz, você enxergará oportunidades que o medo havia escondido de você. Haja sobre elas. Faça a sua parte diligentemente e confie a Deus o resto. Esta é a sabedoria antiga. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você, sabendo em seu coração que tudo, verdadeiramente, depende dele. E quinto, e este é o passo mais profundo de todos, arranque o falso Deus pela raiz. Cada dia, examine seu coração. Quando sentir a ansiedade surgindo, quando sentir aquele aperto do terror financeiro, dê-lhe o nome que ele tem. Diga a si mesmo: este medo está me pedindo para adorar o dinheiro em vez de Deus. Eu recuso. Minha segurança está em meu Pai, não em minha carteira. Derrube o ídolo, uma e outra vez, quantas vezes ao dia ele tentar subir de volta ao trono. Esta é a guerra, e ela é vencida não numa única batalha, mas na prática diária fiel e paciente da confiança. Sei que esta jornada de 21 dias, esta reconstrução da confiança desde os alicerces, pode parecer assustadora quando a enfrentamos sozinhos, e é exatamente por isso que as orações precisas de Padre Pio, as práticas matinais e noturnas exatas, a estrutura diária desta guerra espiritual, foram reunidas com tanto cuidado naquele guia único.
os 21 dias, com Padre Pio, que o espera no comentário fixado. E quero falar agora, antes de chegarmos à nossa oração de encerramento, não sobre adquiri-lo para si mesmo, embora ele possa de fato ser a ferramenta que mudará a sua própria vida. Quero falar sobre outra pessoa. Quero que você pense, agora mesmo, em alguém da sua própria família que está perdido exatamente na escuridão que descrevemos esta noite. Talvez seja um filho ou uma filha que se afastou da fé e está se afogando nas ansiedades do mundo. Talvez seja um irmão ou uma irmã esmagado por dívidas e vergonha, orgulhoso demais ou assustado demais para pedir ajuda. Talvez seja um pai ou uma mãe, envelhecendo e com medo, deitado à noite sem dormir com o coração acelerado, ou alguém da sua família atravessando o vale do luto, ou uma alma sob um ataque espiritual tão pesado que mal consegue respirar. Você sabe quem é. O rosto dela já veio à sua mente enquanto falo. Colocar esta ferramenta espiritual, este escudo diário, estas orações exatas do santo, nas mãos daquela pessoa que você ama, não é algo pequeno. Pode ser o maior ato de caridade que você jamais realizará por ela, pois que dom maior você pode dar a uma alma do que o próprio método que pode quebrar as correntes do medo e restaurá-la à paz da providência do Pai. Quando nosso Senhor multiplicou os pães e os peixes, Ele não alimentou a multidão sozinho. Ele entregou o pão aos seus discípulos e fez com que eles o distribuíssem. Você, esta noite, pode ser a mão que distribui o pão da esperança a alguém da sua própria família que está faminto por ele. O link está no comentário fixado e peço que você considere, no silêncio do seu coração, se Deus está chamando você para ser o instrumento de resgate de alguém que você ama. Não há amor maior do que entregar a uma alma que se afoga à corda da esperança. E agora, irmãos e irmãs, antes de prosseguirmos, vamos orar juntos, pois só as palavras não mudam corações. A graça muda corações. Então peço que inclinem a cabeça comigo agora, onde quer que estejam, e abram o coração para o Deus que tem esperado todo este tempo para tirar o peso dos seus ombros. Pai Celestial, Senhor de toda a criação, Mestre de todo bom dom, vimos diante de Ti agora, cansados e com medo, carregando fardos pesados demais para suportarmos sozinhos. Tu vês as ansiedades que nos mantêm acordados nas horas mais escuras da noite. Tu vês os números que não fecham, as contas que nos pressionam, a vergonha que escondemos atrás dos sorrisos, o terror que aperta nossos corações quando olhamos para o que temos e o achamos insuficiente. Pai, Tu conheces cada um de nós pelo nome, e contaste cada fio de cabelo em nossas cabeças, e prometeste que nenhum só pardal cai no chão sem o Teu conhecimento. Nós cremos, Senhor, ajuda a nossa incredulidade. Confessamos a Ti com suavidade e honestidade que muitas vezes colocamos nossa confiança nas coisas deste mundo, na plenitude de nossas carteiras e na segurança de nossas economias, e fizemos dessas coisas pequenos deuses que jamais poderiam nos dar paz. Perdoa-nos, Pai. Nós os destronamos agora, tiramos o dinheiro do trono de nossos corações e Te colocamos ali onde sempre pertenceste. Só Tu és a nossa segurança, só Tu és o nosso provedor, só Tu bastas. Como nos ensinou a Tua serva Santa Teresa, quem Te tem nada lhe falta, e escolhemos agora, neste momento, ter-Te acima de todas as coisas. Pedimos pela poderosa intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, que trouxe em seu próprio corpo as chagas do Teu Filho e que confiou tão plenamente na Tua providência, que construiu uma casa de cura sobre nada além da fé, que nos ensines a orar, a esperar e a não nos preocuparmos. Cobre os nossos lares com a Tua proteção. Protege-nos pela manhã, quando nos levantamos para enfrentar as batalhas do dia, e protege-nos à noite, quando nos deitamos para descansar. Quebra as cadeias da ansiedade que nos prenderam. Abre os nossos olhos para as provisões que Tu estás colocando diante de nós. Provisões que o nosso medo nos impediu de ver. E onde houver verdadeira necessidade, Senhor, provê, assim como proveste para a viúva de Sarepta, cuja vasilha de farinha não se esvaziou e cuja botija de azeite não falhou. Que os nossos jarros nunca se esgotem.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e ensina-nos a confiar em Ti pelo amanhã. E, Pai, elevamos a Ti agora cada alma que está ouvindo estas palavras, e cada alma que elas amam. Para a viúva provê, para o pai esmagado pela vergonha, restaura a sua dignidade e a sua esperança. Para o jovem afogado em dívidas, quebra o pânico e concede a clareza para encontrar o caminho de casa. Para aquele que está de luto, consola-o. Para aquele que está sob ataque espiritual, defende-o com os teus santos anjos. E para aqueles das nossas próprias famílias que se afastaram de Ti, Senhor, nós Te suplicamos, atrai-os de volta ao abrigo do Teu amor e faze de nós instrumentos do Seu resgate. Tudo isso pedimos no poderoso nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora ergue a cabeça, irmão e irmã, e ouve-me, porque tenho uma última e importantíssima coisa para colocar sobre o teu coração, a coisa que une tudo o que percorremos esta noite, e é algo que Padre Pio compreendeu de uma forma que poucos de nós jamais compreendem, e é isto: a moeda que colocas na tua carteira, a medalha benta que carregas junto ao teu coração, a oração escrita dobrada ao lado do teu dinheiro, nenhuma dessas coisas possui poder em si mesma. Não são amuletos, não são magia, são lembretes, são pequenos altares silenciosos que carregas pelo mercado deste mundo. E cada vez que os teus dedos roçam neles, eles sussurram a mesma verdade de volta para a tua alma: que tu não és a fonte da tua própria provisão, que o Deus que vestiu os lírios do campo e alimentou as aves do céu não se esqueceu de ti, e que ele nunca, jamais se esquecerá. Padre Pio compreendeu que a verdadeira riqueza nunca foi o dinheiro, de forma alguma. A verdadeira riqueza era a confiança inabalável de que o Pai que possui o gado sobre 1000 montes abriria a sua mão e satisfaria o desejo de todo ser vivo. Esse é o tesouro que a traça não pode destruir e o ladrão não pode roubar. Isso é o que estou te pedindo que carregues para o ano de 2026, não uma superstição, mas uma aliança, uma entrega diária que diz: Senhor, trabalharei com as minhas mãos, mas confiarei com o meu coração e nunca mais deixarei que o medo do amanhã roube a paz do hoje. Então, antes de fechar os olhos esta noite, faça esta única coisa, esta coisa simples e santa. Vá e encontre aquele pequeno objeto, a moeda, a medalha, a oração dobrada, e coloque-o onde seu dinheiro repousa. E enquanto o faz, diga aquelas palavras que falamos juntos: Padre Pio, rogai por mim para que nunca me falte o pão que preciso, nem a fé para confiar naquele que o dá. E se estas palavras despertaram algo em você esta noite, se você sentiu, mesmo que por um momento, o calor do céu tocando sua preocupação, então não guarde isto só para si, porque há alguém em sua vida agora mesmo, uma mãe contando moedas em sua mesa de cozinha, um filho afundado em dívidas e envergonhado demais para falar sobre isso, um amigo que parou de rezar porque acredita que Deus parou de ouvir, e eles precisam ouvir exatamente o que você ouviu esta noite. Compartilhe esta mensagem com eles, como um ato de pura caridade, como uma corda de salvação lançada sobre as águas. Inscreva-se neste canal para que o céu possa continuar a alcançá-lo, e deixe um simples like, não para mim, mas para que estas palavras viajem mais longe, para dentro dos lares e dos corações que esperam no escuro por uma única vela de esperança. E se sua alma estiver pronta para ir mais fundo, se você anseia não apenas ouvir sobre a confiança de Padre Pio, mas vivê-la, dia após dia, até que se torne o próprio ritmo da sua respiração, então a porta está aberta para você no comentário fixado abaixo, onde encontrará os 21 dias com Padre Pio, o método secreto do santo para vencer batalhas espirituais e alcançar milagres, as próprias orações que ele rezava, o escudo diário que ele usava, as palavras exatas que o carregaram através de suas noites mais escuras e maiores tempestades. Receba-o não apenas para si, mas para aqueles que você ama e que se distanciaram do abrigo da casa do Pai, pois não há maior presente nem ato mais profundo de amor do que colocar nas mãos trêmulas
as ferramentas que o próprio céu já provou. Faça-o esta noite. Não espere por um amanhã que o medo promete e nunca cumpre. E agora, vá em paz, irmão e irmã, pois você não caminha sozinho. Que o Deus de toda provisão vá à sua frente para preparar o caminho, atrás de você para guardar seu passado, acima de você para vigiar seu descanso, e dentro de você para firmar seu coração trêmulo. Que sua vasilha de farinha nunca se esvazie e sua jarra de azeite nunca se acabe. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão da Santíssima Virgem Maria e as orações amorosas de Padre Pio de Pietrelcina permaneçam com você e com todos que você ama, esta noite e todos os dias do ano vindouro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vá agora e nunca mais tenha medo.